Olá, pessoal. Por algum motivo minha câmera não está funcionando. Coisas do jogo, vocês não vão ver meu rostinho bonito nessa transmissão pelo jeito. Algum problema aconteceu. Mas vamos dar um pulo lá na sala para ver se o Jorge e o Henrique já estão prontos para jogar. Eita. Já estão aí na sala. Acho que o Vlad já Olá, começou, não? olá, meus E aí, queridos, tudo Opa. bom? e aí, Fala, meu Vlad, amigo tudo Vlad, certo? como é que tá, meu irmão? Opa, tudo certo, tudo ótimo. Ó, já estamos ao vivo, podem começar a hora que vocês quiserem, sem pressa, tá? Tá É bom. melhor de 5 jogos, tá? Quem ganhar 3 jogos primeiro é o vencedor. Se precisarem de qualquer coisa, é só me chamar que eu vou estar aqui, tá bom? Bom jogo para vocês, divirtam-se, boa sorte. Ok, Valeu, obrigado. meu irmão. Vamos começar, né? Oi? Vamos começar, né? Vamos. Você vai fazer muito jogo hoje. Você quer casual ou casual, né? Por mim pode ser, não tem problema. Vamos lá. Depois eu vou só montar o microfone aqui, tá? Tá. Olá, Bora. certo. Vamos que Vamos vamos, embora. hein? Começar. Meu primeiro jogo aqui do Rachão. Valendo, menino. Bora. Bola é sua, acho. Valendo. Isso. Vamos lá, começando o jogo então. O Henrique Camanho é o que está na parte esquerda, aqui, parte de baixo do vídeo. Oh! E o Jorge está ali na parte alta, na parte direita do vídeo. O Jorge está com o microfone ligado. Então nós vamos escutar muita vibração e muito comentário, pelo jeito. Eu vou diminuir um pouquinho o chat dos dois, o volume, para a gente não ouvir ele respirando assim tão alto, para não atrapalhar um pouquinho a gente. Pronto, deixei mais baixinho. O Henrique vai escutar alto se o Henrique não mutar ele, né? Mas não tem problema, não é uma. Meio que uma regra de etiqueta você tirar o seu microfone, né? Durante o jogo, só para não atrapalhar o adversário, mas o adversário ele pode tirar o seu som também. Bora. Ele pode te mutar, né? E aí não te atrapalha, né? Eu só diminui um pouquinho agora para nossa transmissão, para não atrapalhar muito o nosso bate-papo aqui. Pessoal do chat aí, como é que tá o som? Como é que tá tudo aí? Tá tudo certinho? Para quem que vocês estão na torcida aí, se puder, escreve, manda uma mensagem aí para a gente saber para quem que é a torcida de vocês, se é pro Jorge ou pro Henrique. O Henrique é brasileiro, mas ele tá jogando do lá de Portugal. Essa é a maravilha do tênis de mesa virtual, né? A gente pode jogar de qualquer lugar do mundo. Boa, linda bola. E o Jorge está lá na torcida falando assim que eu gosto. Se não fosse pela respiração, porque a gente está respirando ali e o óculos capta muito essa respiração, né? Se não fosse tanto por isso, eu acharia muito legal Boa. sempre todos os jogadores jogarem com o microfone aberto, né? Pra gente escutar a vibração e tal. Mas realmente atrapalha um pouquinho o lance de qualquer barulho que você fizer, né? Qualquer respiração vai entrar alto no óculos do seu oponente, né? Henrique se recuperando agora. Os dois são novos no virtual, né? E os dois jogam na vida real. E os dois têm uma técnica muito boa. Aí, Pink Blue tá aqui no chat, torcendo pro Henrique. Muito bom. Sejam bem-vindos aí ao chat. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer a gente bater o nosso papo aqui durante o jogo. Tem 2 match points agora o Jorge para o primeiro jogo, né? Lembrando que tem que ganhar 3 jogos inteiros.
O Henrique errou o saque ali, o Jorge ganhou o primeiro. É 1-7 pra você agora, né? É uma partida, casual. Ok, é uma partida. Não é Isso, Light? quem ganhar 3 partidas primeiro é o vencedor do encontro todo, né? Então o Jorge Perfeito. ganhou agora a primeira partida. Vocês têm pelo menos, no mínimo, mais 2 partidas inteiras para jogar, né? Quem chegar a 3 partidas primeiro ganha. Vocês podem escolher entre casual e ranqueado, tanto faz, né? Não é obrigatório no nosso torneio. É um combinado entre vocês. Na verdade, se um de vocês clicar no ranqueado e o outro clicar no casual, já entra no casual. Então não precisa nem combinar entre vocês. Combinar, Se um né? de vocês clicar no Entendi. casual, o jogo já vai direto pro casual, tá? Só vai ser Boa, ranqueado se boa. os dois clicarem. Então fiquem à vontade aí. Vamos pro segundo jogo assim que vocês estiverem prontos. Bom jogo aí, boa Bom sorte. jogo, meu irmão. Vamos? Ok? Ok, bom jogo. Pra nós. Boa. Vamos pro segundo jogo agora. O primeiro jogo, o Jorge ganhou de 2-7-0. Ah, Rodrigo, que legal! Deu certo Boa, boa. o Ted e o Lucas combinarem o jogo aí, né? Que bom, Henrique. que bom. Pena não dá pra transmitir 2 jogos ao mesmo tempo, né? Ia ser legal ter tipo 2 telas assim pra transmitir. Roselma também, Roselma Monteiro, seja bem-vinda, torcendo também pro Henrique. Vamos ver se o Henrique consegue se recuperar aí. Boa, bora. Esse é o jogo pela categoria Concentra. C. Tá forte a nossa categoria C, né? Tem excelentes jogadores. Isso. Isso. Ô, Henrique. Os dois estão com o microfone ligado agora, né? Vai ficar interessante esse negócio. Boa, Pink Blue. Estão aí em Portugal, né? O Henrique mora aí em Portugal, né? Minha mãe morou em Portugal Não, 5 anos. concentra. Morou em Matosinhos, pertinho da cidade do Porto aí, né? Isso aí. Ai. Tá doido, vamos. Mais um set pro Jorge. Quando quiser. 11-6 nesse segundo jogo. Opa. Não concentra. Tá errado. Isso. Baixa mais. Só diminuindo um pouquinho o áudio deles aqui, Isso. só para não confundir muita gente. Vocês me contam também, se vocês quiserem escutar mais o áudio deles do que o meu, eu fico quieto. Aqui a gente escuta o povo jogar. Nossa senhora. Boa. Não faz isso. Dá para perceber que os dois jogadores têm uma técnica muito boa, mas como eles estão há pouco tempo no VR, ainda tem algumas Não, dificuldades, né? Para o lance da visão periférica, que tem que se Henrique, pelo acostumar, amor de Deus. que é diferente, né? Com óculos virtual no rosto. Também um pouco tempo de bola, a sensibilidade da raquete, né? Sempre vai ser, por mais que a física do jogo seja muito parecida com o tênis de mesa normal, a sensibilidade é diferente, né? Necessita cara. treino. Mais equilibrado agora esse set, hein? Parece que o Henrique tá entrando melhor no jogo. Excelente backhand, hein? Bonito. Entrou na diagonal, bola funda. E o Jorge tem um forehand muito bom ali, tanto para bloqueio quanto para ataque, hein? Eu tenho a impressão que essa diagonal do forehand tá melhor pro Jorge e a diagonal do backhand melhor pro Henrique. 9-9. Importante agora essa sequência de saque pro Henrique. Tem 2 saques para fazer para tentar fechar. Errou o primeiro saque, pena.
Tá tendo um pouquinho de problema de tracking ali, né? De rastreamento da raquete. E o Jorge conseguiu ganhar o segundo jogo apertadíssimo. Parece que o Henrique tá entrando melhor no jogo agora, hein? Solta uma água. Aham. Bora? Vamos. Se vocês perceberem na raquete do Henrique, isso é um bugzinho que dá no jogo de vez em quando. Parece que a mão dele tá torta, né? Mas não tá na verdade. Não! É só realmente o jogo que às vezes acontece isso. Para eles lá não interfere em nada, mas só pra gente que tá assistindo aqui parece que a mão da raquete tá um pouquinho torta, né? A Nanda Caroline também torcendo pro Henrique. Henrique trouxe uma torcida forte, hein? Vamos torcer para ele se recuperar aí, porque o Jorge é um oponente duríssimo. Excelente troca de bola agora dos dois. Eu esqueci de colocar, de Não ativar consegue ali a sair com nossa você. análise do jogo ali Ó, no canto direito. Agora tá funcionando. Vocês podem acompanhar ali no canto direito, debaixo do Ai, vídeo. Henrique! isso. A coluna da esquerda é a velocidade em metros por segundo que eles fazem cada batida. A coluna do meio a quantidade de giro da bola, de spin. E a terceira coluna, aquela setinha, está Ai, dizendo mano, bate na exatamente que bola. tipo de spin que é. Spin para baixo, lateral, para cima. Então a gente consegue acompanhar por ali também cada batida, Você. qualidade de velocidade de efeito, cada jogada ali em tempo real. Não vai, não vai. Definitivamente o Henrique deveria manter esse jogo na diagonal do forehand o máximo possível. Apesar dele ter um top spin de manter o Ó, jogo, o Henrique deveria manter o jogo na diagonal do bora, backhand, bora, bora, né? bora, bora, Desculpa. bora. Apesar dele ter um Peraí que minha top raquete spin sumiu. de forehand com bastante giro, mas ele leva mais vantagem ali na diagonal do backhand. E o Jorge é o oposto, né? Diagonal do forehand ali, o Jorge está atacando muito bem, bloqueando bem também. Vê que esses últimos sets definidos no Ai, detalhe, ai, né? ai. Jogo equilibrado, no finalzinho do set, o Henrique acaba cometendo algum erro e ó, o Ah, Jorge acaba capitalizando em tchau. cima. Vamos que Agora vamos. pro Henrique é o seguinte, ele tem que ganhar os próximos dois sets. Queria mandar um alô aí para Não, esses calma, não 2 acabou, milhões hein? de telespectadores que estão assistindo esse jogo aí. Um abraço. Aos Boa. patrocinadores, né, Vlad? Os patrocinadores acabaram de ligar, falaram que eles vão triplicar o patrocínio só por causa da qualidade desse jogo agora. Muito obrigado, senhores. Meu Deus. Pronto, show de bola. Então vamos que vamos. Vamos. Figuraça, o Jorge, né? Eu achei que ele tivesse pensado que o jogo tinha acabado quando ele começou a falar. E tem que ganhar, ele tem que ganhar pelo menos mais um set agora, né? Não, calma. Volta. Ah, não. Ô, lindo, foi mal. Oh. Bora, concentra. Vamos. Não, só bota na mesa, vai, por favor. Nossa, horrível. Boa.
Rodrigo, é isso mesmo. O Henrique era treinador no Espírito Santo antes de se mudar para Portugal. Não sei se ele está trabalhando com tênis de mesa lá Calma, em calma, como Portugal sempre. ainda. E o Jorge é do Ceará, se não me engano, é isso? Ô, covardia aí. Henrique, pelo amor de Deus, hein? Moacir Figueiredo aí na torcida. Torcida pelo Jorge. O Jorge está jogando muito bem, hein? Muito consistente nesse jogo. Eles, por pontuação, são da categoria C, mas eles teriam nível para bater de Ah, igual com todo mundo Henrique. da categoria B Bora, também, bora, hein? bora, bora, bora! Bora, bora, bora. 2 pontos da vitória, Jorge. A 1 ponto agora, errou o saque, Henrique. É, Ceará mesmo, né, Moacir? É isso aí. Salvou o primeiro dos 4 match points, Henrique. E finaliza o Jorge. Jogaço. Show de bola. Foi, né? Eu acredito que sim, né, Vlad? Sim, senhores. Três jogos a zero pro Jorge. Muito bom jogo, muito bom nível de vocês. Estou impressionado aqui. Eu estava comentando aqui com o pessoal do chat, tinha gente torcendo aí para vocês dois e comentando que vocês têm nível para bater de igual com qualquer um ali na categoria B já, hein? Fácil. Porra, Então, coisa boa, né? vai ser um Vai, valeu, torneio parabéns, muito. Jorge. Um torneio que está começando aí para vocês. Tem muito jogo ainda. Lembrando que sai 4 de cada grupo para entrar nas quartas de final. Então tem muito jogo pela frente ainda e a gente tem até o final da semana que vem para finalizar, até o dia 31 de agosto, para finalizar todos os jogos do grupo, tá? E aí, com a primeira semana de setembro, a gente já entra com as quartas de final, tá? Aí aqui já é uma preparação já pra gente jogar o brasileiro, o mundial, né, Vlad? Exatamente, vocês têm acesso aí a todos esses campeonatos que vão surgindo. A ideia é a gente Principalmente fazer. a gente que não conhece ainda, né? A gente não conhece, então isso aqui já vai servir de trampolim para esse novo mundo, né? Essa nova competição, que é CBT, Exatamente. brasileiro, mundial. Exa- Exatamente, a gente teve Mundial ano passado lá na Suécia, eu tive a oportunidade de participar no final do ano passado. Vai ter Olimpíadas de Jogos Virtuais na Arábia Saudita, está previsto para 2027 já. Talvez a ITTF faça mais campeonatos pan-americanos, mundiais, alguma coisa assim, para a gente se classificar para a Olimpíada também. Não sei como é que vai ser isso ainda, não está muito definido. Mas tem, a E CBTM já fez um brasileiro esse ano, deve fazer mais uma etapa do brasileiro virtual no final do ano também. E a só gente por tem os curiosidade rachões, né? de quem, por curiosidade de quem está assistindo, você hoje é o que no ranking, Vlad? Hoje eu tô no top 10 ainda. Hoje eu devo estar sétimo ou oitavo do ranking mundial. Eu fico oscilando ali Uhum. entre quinto e décimo, assim, né? É difícil entrar a mais que. Eu já cheguei a ser terceiro, mas eu fico ali entre quinto e décimo, normalmente. E Atualmente acho que eu tô em oitavo. além de ser um dos principais incentivadores da modalidade hoje no Brasil, né? Também você, como o Léo, o outro o menino que eu esqueci, o Rodrigo, né? Sim, Não é sim, isso? sim. Sim, é isso aí. A gente está tentando levar para as pessoas, porque é isso, né? A gente que joga na vida real já há muito tempo, e vocês dois são excelentes jogadores na vida real, estão entrando agora para o virtual e a gente está tentando trazer isso para o máximo de jogadores possível, porque para muita gente é uma solução brilhante também, né? Para fazer o treinamento tanto no real quanto no virtual, para jogar torneios diferentes, para ter oportunidades diferentes, né? Por exemplo, o meu caso, eu nunca ia ter oportunidade de jogar um campeonato mundial da ITTF no tênis de mesa normal, porque eu já estou com 47 anos, já passou a minha fase boa e tal, e o virtual me deu essa E para oportunidade. desculpe interromper, mas para que todos que estão assistindo saibam que é praticamente igual ao presencial, né? O virtual, eu acredito que quase igual, está lá. Na verdade, explica mais um pouco aí para o pessoal É, que não conhece ainda. exatamente isso. O esforço que vocês estão fazendo para jogar aí é o esforço que a gente faz no real. Às vezes até mais cansativo no virtual, né? Porque não precisa parar para pegar a bolinha, então o ritmo do jogo às vezes é até mais forte, né?
e a gente acaba fazendo o mesmo esforço, precisa do mesmo condicionamento físico, a sensibilidade, lógico, da raquete, eu estava explicando isso durante a transmissão também, é um pouco diferente, lógico, talvez isso nunca seja igual, né? Mas a física do jogo é muito parecida e o jeito de jogar é absolutamente igual. Requer um pouco de adaptação no começo para vocês que estão chegando agora para se acostumar com óculos na cara, às vezes um ângulo diferente, conseguir acertar a raquete do jogo para deixar de um jeito mais parecido com o que vocês jogam na vida real, né? Mas tecnicamente é idêntico, estrategicamente também. Então é uma oportunidade excelente. Eu tenho alunos no virtual que nunca jogaram na vida real. E aí ficaram um tempo treinando no virtual. Quando foram jogar a primeira vez na vida real, jogaram super bem, ficaram super felizes. Só para a gente entender o quanto a física é parecida e ajuda, né? Um acaba ajudando o outro, né? Pois Deus abençoe, É. viu, o Camanho, Vale. e um abraço, Vlad. Um Valeu, abraço valeu, aí, Jorge. Moacir, Parabéns, Hernan, parabéns. o pessoal que assistiram aí. Sim, Moacir, Obrigado meu aí, treinador, Vlad. também está obrigado, entrando obrigado por me deixarem no transmitir o jogo virtual. aí, foi um prazer. Espero conseguir transmitir os próximos jogos de vocês no torneio. Jorge, você tem um jogo agora às 18 e outro às 18h30 ainda, né? Então tem mais dois jogos Exatamente. hoje. A gente se vê daqui a pouquinho. Um Valeu? Valeu, abraço. pessoal. Henrique, Obrigado, Jorge, obrigado, abraço valeu. para vocês. Parabéns pelo jogo. Bom resto de campeonato para vocês. Amém. Valeu, Deus obrigado. abençoe a todos. É isso aí, pessoal. Foi para conta. Deixa eu ver se minha câmera voltou a funcionar. Não voltou. Vou consertar isso pro próximo jogo, para vocês não ficarem sentindo saudade aí do meu rostinho lindo de vez em quando. Temos um jogo então daqui a pouco do Jorge contra, deixa eu pegar aqui certinho, o Jorge contra o Junior Horn, jogo que promete, e depois o Jorge contra o Andy Bastos. São dois jogadores duríssimos. Então, o Jorge vai ter trabalho, mais trabalho ainda agora nos próximos jogos. Então, vejo vocês daqui uns 40 minutos para mais um jogo dessa categoria C. Obrigado mais uma vez aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui que eu perdi. Ah, ah. Então, tá vendo? O Rafael continua aluno do Henrique, só que agora pelo virtual. Olha que coisa legal isso, que privilégio, né? Você treina com a pessoa, acredito que no Espírito Santo, né? Vocês treinaram juntos, aí o Henrique mudou para Portugal e agora tem a chance de continuar dando treino para os mesmos alunos no Brasil por causa da tecnologia. Isso é uma maravilha, né, gente? É muito louco isso, porque eu conto para as pessoas que eu dou aula para gente do mundo todo. Eu tenho aluno até na Alasca e parece que o cara está dentro da minha sala, sabe, jogando. É muito interessante e funciona muito bem. Então, para os treinadores aí do Brasil que ainda não conhecem a tecnologia virtual, se informem, se atualizem, porque vale muito a pena. É um mundo muito interessante que se abre para a gente trabalhar. Maravilha, Rafael, muito bom. Seja bem-vindo aí ao tênis de mesa virtual. É, espero que você encontre o que você está procurando, melhore muito o seu jogo e bora participar dos nossos torneios, né? Próximas etapas aí do nosso rachão virtual. Esse ano vai ter pelo menos mais uma etapa, se tudo der certo. E fora os campeonatos da Confederação Brasileira e outras coisas que vão acabar aparecendo aí no meio do caminho, né? Pessoal, abraço para vocês, fiquem bem e a gente se vê daqui a pouquinho, daqui mais ou menos uns 25 minutos, perdão, daqui mais ou menos uns 35 minutos, às 18 horas do Brasil, com mais um jogo da categoria C. Abraço para todo mundo.